nós temos falado no trabalho, não é, que Deus fez com um povo. Deus escolheu no Velho Testamento um povo, se manifestou a esse povo, levantou Moisés para dar uma mensagem para esse povo, para liderar esse povo. Liderança é tudo na vida. E Moisés deu o recado que Deus mandou. Deus já havia feito essa aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Eles estavam 400 anos escravos no Egito, apanhando mesmo, filhos e tal, sofrendo muito. Tem tudo a ver com a nossa escravidão no passado de Satanás antes da conversão. O Egito representa muito o mundo, o faraó representa muito Satanás para nós, e o povo de Deus era escravo. Deus liberta diante de um poder, o maior poder do mundo na época era o poder egípcio. Faraó, Ramsés, Deus liberta, traz para a terra prometida, durante 40 anos no deserto. Nós sabemos dessa história, e Neemias, o capítulo 9, descreve tudo isso. Separou o mar vermelho, deu a tábua das alianças, os 10 mandamentos, criou as leis de Deus para o povo. Lá no deserto, né, como é que eles iam comer e beber? Ninguém ficou doente, as roupas, não é comprar roupa onde? Cresciam com o corpo, as crianças, os sapatos iam crescendo, as calças iam crescendo, não gastava. Gente, milagres impressionantes, aquela nuvem que dava uma sombra, um frescor durante o dia, por causa do sol torrencial no deserto, e aquela nuvem, quando parava, o povo sabia, a direção era aquela nuvem, era o Espírito Santo de Deus, a representação. A rocha brotava água, a rocha representa Jesus Cristo, ela brotava, não é? Alimento, pão, que também representa Jesus, pão que caía do céu todo dia, não é? Só não caía no sábado. O dia do Senhor, vamos falar, restauração, regeneração, dia do Senhor, nós vamos falar, não é? Então, as codornizes davam voos baixos, carne boa, carne de primeira, 40 anos. E depois eles entram na terra que emana leite e mel. Até hoje a guerra está lá por causa da terra que emana leite e mel. Tá? A prova lá, a prova é inconteste, não é? A prova que emana, a terra que emana leite e mel. Por que terra que emana leite e mel? Tem nióbio lá? Não tem. Tem ouro? Não tem. Tem prata? Não tem. Mas aquela guerra constante. Terra que emana leite e mel significa agricultura e pecuária. Mel, agricultura. Emana leite e pecuária. Só isso. Chuva depende de Deus. Então, a chuva dependente de Deus para tudo. A água dependendo de Deus para tudo. E a terra dependendo de Deus para tudo. E Deus diz, é a minha terra. Aquela terra é de Deus. Deus escolheu, isso aqui é minha terra. As minhas leis vão estar aqui nessa terra. O meu povo vai morar aqui. Nós vamos morar lá. Nós vamos morar lá futuramente. As promessas de Deus, meu irmão, Satanás, ele atrapalhou, mas ele não frustra Deus, jamais. Aquela terra, Deus diz, tem povo ali, está cheio de povo com Deus, expulsa, não tem nada que está lá, eles vão para adiante. Eu quero uma terra onde meu povo more, onde meu povo vai colocar minhas leis, seguindo as leis, obedecendo as leis, para que eu abençoe, eles vão ser uma referência para todas as nações. Isso foi o que Deus fez, com todo o poder e glória que Ele tem. Levou o povo para lá. O povo venceu todas as batalhas, expulsou 7 nações. Josué, vocês sabem da história, não é? Mas o povo infiel, o povo foi levado para o cativeiro. O povo adorava os deuses dele. Foi uma coisa tremenda o que o povo aprontou. Foram levados cativos 70 anos para a Babilônia. E depois Deus não abandona. Deus vai libertar. Deus libertou o povo, voltaram para a terra prometida. Mas aí, aquela história que nós vimos, precisou Neemias ir para lá, para refazer a cidade, reconstruir os muros da cidade, a proteção contra o inimigo, e aquela cidade tinha que estar
protegida, porque ali iria vir a história mais preciosa do mundo, que foi a história de Jesus em Israel, em Jerusalém, né? A morte dele, a ressurreição, o início da igreja, tudo isso Neemias fez sem saber o que estava fazendo. A restauração total. Até hoje tu chega lá, tu vai entrar lá em Jerusalém, é muro. Tu vai para a cidade ali, Nazaré, é muro. Tu vai para Belém, para entrar em Belém é um muro imenso, porque ali, se eles entrarem, vão explodir Israel. Então tem que ter uma vigilância total. Olha como continua a história bíblica, continua presente. Então os muros representavam e representam proteção gigante. E como é que estão os muros? Nós falamos já da tua vida contra o inimigo que quer entrar na muralha que tu tens, que Deus coloca os anjos em redor, mas o inimigo quer passar para acabar, desanimar, doença, enfermidade. A gente viu tudo isso na reconstrução dos muros. Muito bem. Sabendo dessa história, olha o que diz o verso 38 do capítulo 9, o último versículo para a gente entrar no capítulo 10. Por causa de tudo isso, por causa de tudo que eu falei aqui, por causa da história, a história é muito importante. A história da tua vida é muito importante. A história da igreja é muito importante. Deus entrou na história. Jesus se fez homem e ele faz parte da história universal. A história é muito... Não esqueçam a história. Estabelecemos aliança fiel e escreveremos. E selaram-na com os nossos principais, com os sacerdotes, com os levitas e com os príncipes. Houve um selo de agora nós vamos obedecer, vamos fazer um compromisso por escrito com Deus. Que coisa incrível, né? Nunca foi feito em época nenhuma, somente nesse episódio. Vamos assinar um contrato de selo de obediência a Deus. Quem dera se nós fizéssemos isso, hein, gente? Se a igreja do Senhor tivesse nessa aí, de obediência. Aí vem uma lista de nomes. Por que essa lista de nomes? Porque cada nome desse aqui, meu irmão, representa muita gente, um grupo de pessoas. E essa lista está em Esdra, e essa lista está no livro de Neemias. Representa esses nomes, líderes de muitas pessoas, de grupos de pessoas. Então essa lista aqui é uma lista que representa milhares de pessoas. Então é muito importante a importância do líder. O líder representa muita gente. O líder é exemplo. O líder não pode brincar com Satanás. O líder é referência. É um outdoor para a célula, para a igreja, para a família. Líder. Líder é líder, meu irmão. E não se faz nada sem líder. A Bíblia não fez nada sem líder. Deus não faz nada sem líder. A história mostra grandes líderes, embora alguns péssimos, Hitler, por exemplo, péssimo, né? Mas liderou uma nação e quase dominava o mundo. Líder, não se faz nada sem líderes. Como é importante você se levantar como líder. E Deus quer você como líder. Muito bem. Então essa relação tem tudo a ver com representações de muitas pessoas. Por isso é que os nomes estão escritos, o nome dos líderes. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, agora o verso 28, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que se tinham separado dos povos de outra terra para a lei de Deus. Olha, veja o que aconteceu aqui. Aconteceu aqui uma coisa muito importante. Se separaram dos outros povos. Hoje em dia todo mundo quer viver, fazer o que o mundo acha, o que o mundo pensa, trazer o mundo para a igreja. Olha o que diz o verso 28. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que se tinham separado dos povos de outra terra para a lei de Deus. Largaram esses povos, esses costumes, esses deuses, e vieram para a lei de Deus. Não ficaram soltos, não. Vou me separar e vou ter... Não, minha vida, não. Vieram para a lei de Deus. Como é importante isso para nós, meu irmão.
Tu temes o quê? Te separa, não é? E vem para a lei de Deus. Que comunhão pode ter o crédulo com o incrédulo? Que comunhão? O templo do Deus vivo com o templo de ídolos. É mais ou menos isso que Deus está dizendo aqui. Se separaram dos outros povos. Tu tem que estar separado. O povo de Deus é um povo separado. É um povo que não vai fazer o que os outros estão fazendo. Andar onde os outros andam. Isso não é povo de Deus. Tem atitude que tem um pouco, o mundano tem. Não, essa atitude não pode ser minha. Isso não pode ser minha, não pode. Essa mulher namora desse jeito. Eu não posso namorar desse jeito. Então, meu casamento não pode ser igual ao casamento mundano. Eu chego em casa e é confusão. Que casamento é esse, meu irmão? Tu tem que ser separado do povo do mundo. Fizeram um acordo por escrito diante de Deus. Olha o que vai dizer o verso 29. Firmemente aderiram a seus irmãos. Seus nobres convieram numa imprecação, num juramento. O que é imprecação? Eu vou escrever esse acordo, eu faço questão de escrever meu nome, que eu vou cumprir a lei de Deus, e se eu não cumprir, que caia maldição sobre minha vida. Isso significa isso. Que eu seja maldito. Isso foi o que eles fizeram. Imprecação com juramento significa, se eu não obedecer o que eu estou assinando aqui, se eu não obedecer a lei de Deus, caia maldição sobre mim e sobre minha casa. Rapaz, não é fácil o que eles fizeram, gente. Não é fácil o que eles fizeram. Não é fácil. Olha só. Quem causou tudo isso? Nós vimos já a palavra de Deus. A palavra de Deus traz quebrantamento. A palavra de Deus liberta. A palavra de Deus quebra jugo. A palavra de Deus, tu planta semente na pessoa e deixa a semente lá e vai brotar. O cara vai se converter. Porque a palavra de Deus, não é a tua palavra. A gente evangeliza muito com as palavras da gente. O que é um erro muito grande. A palavra de Deus tem poder. Quando Pedro se levantou lá em Atos, que ele começou a falar a palavra de Deus, 3.000 almas se converteram. Todo mundo estava lá dizendo, quem são esses bêbados, esses caras que estão aí? Quem é esses caras? Gente de todas as nações, um bando de ímpio, um bando de crítica. Mas quando Pedro se levanta, cadê as críticas? Desapareceram. Houve conversão, houve arrependimento, houve quebrantamento. A palavra de Deus. A gente teima em falar a palavra da gente. Não fale. A palavra de Deus. Planta. Você vai ver o resultado. Verso 29, então. Então, eles fizeram esse juramento com imprecação de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os seus juízos e seus estatutos. Fizeram um juramento para cumprir a palavra de Deus. Que coisa impressionante esse capítulo 10, essa regeneração, essa restauração espiritual do povo de Deus. Estava tudo restaurado, faltava agora essa parte, a regeneração espiritual. Às vezes a igreja é bonita, é linda, tá, mas não tem restauração espiritual. Como sem a palavra de Deus? Eu acredito que a gente pregue a palavra de Deus. Mas tem igreja que não está se pregando a palavra de Deus. Eu não sei como está havendo regeneração, restauração espiritual nessas igrejas. Eu não sei. Não quero falar mal de ninguém. Mas eu não sei. A palavra de Deus regenera, restaura. E aí vem aí que aparece a fé em Cristo. Ela vem depois da regeneração. Ela não vem antes. Eu vou crer sem ser. Um homem ímpio não pode crer. Deus me restaurou. A palavra veio restaurado. A fé brota. A adoção de filho. Justificação. Salvação. Glorificação. Essa é a etapa. É a etapa, meu irmão. Sem a palavra de Deus, nada acontece. Certo? Nada acontece. Tem sentimento, emoção, religião, religiosidade. Eu me sinto bem na igreja. Essa igreja é uma igreja de Deus. Eu estou bem aqui. Eu me sinto tão bem aqui. Mas não houve regeneração. Não há restauração. Muito bem. Continuando
esse capítulo de regeneração espiritual, de que não dariam suas filhas, deram as filhas dele para casar com os homens dos cananeus, os jebuseus, fezeus e outros zeus. Casaram suas filhas. Olha, Dia Internacional da Mulher. Mãe, não dei suas filhas para casar com um homem que não é crente. Vai sofrer muito. Vai sofrer muito. Cuidado. Cuidado com esse casamento. Jovem, não case em julgo desigual. Paulo, quando vai falar de julgo desigual, ele fala que comunhão pode haver, que ligação pode haver. Ele usa 7 palavras. Quer ver? Ele usa 7 palavras para falar desse julgo desigual, gente. Esse julgo desigual vai criar tanto problema para a pessoa, tanto sofrimento, que Paulo usa: não ponhade em julgo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre esses dois? Gente que vai fazer sociedade, não venha depois reclamar para o pastor. Pastor, eu fiz uma sociedade, alguém não está cumprindo. Cuidado. Que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Outra palavra que Paulo usa: que comunhão da luz com as trevas? Ele quer ir para o carnaval. Aí uma pessoa dessa igreja veio dizer: pastor, sabe o que eu faço? Ele disse: se eu não for, que eu sou esposa, ele vai arrumar outra. O que eu faço? Não sei lá. Eu não sei. Eu não sei. Para mim, coisa que eu não sei. Eu não sei, minha irmã. Eu não sei dizer. É difícil. É um sofrimento grande. Eu não sei. Tenta trazer esse homem. Eu não sei. Ora, eu não sei. Que comunhão. Olha só. Que comunhão. Outra palavra. Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Harmonia. Olha as palavras que Paulo usa para esse negócio de julgo desigual. Que união do crente com o incrédulo? Que ligação do santuário de Deus com os ídolos? Então ele usa várias palavras para dizer que não dá, isso vai dar um sofrimento muito grande, não é? Você bota o julgo entre 2 animais, o que é julgo desigual? Aí tu coloca a ligação dos 2 bois, o peso mais em cima de um, a carga que eles vão puxar vai estar toda torta. E esse boizinho aqui vai sofrer muito. E ele vai sofrer também, porque ele vai ficar todo torto. Ele sofre, mas o boizinho que pega a carga, que é o crente, vai sofrer muito mais. Isso é julgo desigual. Então, eu sempre digo, gente, é tão difícil a gente criar os filhos. Nós que somos marido e mulher crente, criando os filhos na igreja, é tão difícil. Vamos para a universidade, escuto tanta coisa. É tão difícil trazer os filhos para a igreja, mas a gente consegue. Quando há julgo desigual aí, meu irmão, um vem, o outro não vem. Aí é que está o problema. Um se salva, o outro não. É o tempo todo assim. 25%, segundo Kempis, aquele estudioso de casais, né, o Mário Kempis, né? 25% afirma, ele já disse que se converterá o outro descrente. O descrente vai se converter 25%. 75% não vai se converter. Ela vai sofrer a vida toda, ou ele vai sofrer a vida toda. Casamento com descrente. E ele dá como exemplo, um exemplo assim que eu achei duro demais. Tu vai pegar um avião que vai sair de São Luís para o Rio de Janeiro, que 25% consegue, 75% cai. Cai, o avião vai cair, tu pega esse avião? Assim, meu irmão, é quem vai casar com o descrente. Não é fácil. Ele dá esse exemplo com o Mário Kempis. Então a gente precisa ver casamento, orar por rapazes e moças virem para a igreja. Nós podemos orar. Se nós andarmos na lei de Deus, Deus faz tudinho, meu irmão. O problema é que a gente não quer obedecer. Olha o que Neemias, olha o que Esdras vai dizer. Vamos lá, vamos continuar. Então eu já peguei esse elemento aqui. Deram suas filhas para casarem com os homens de lá, os homens que não obedeciam o Deus de Israel, adoravam os deuses. Salomão caiu nessa, olha, Salomão caiu nessa
o homem mais sábio do mundo, meu irmão, ele adorou tudo que tem Deus, essa idolatria, ficou idólatra. Salomão, tem esse exemplo, filho de Davi, não é? Você vê como Deus não faz, Deus deixa as coisas acontecerem. Agora veja só, de que trazendo os povos da terra no dia de sábado, isso aqui, o dia do Senhor, para Israel era sábado. A igreja adotou a ressurreição de Cristo, domingo. O dia não é amanhã do Senhor, não é. Os puritanos marcaram uma época espetacular na face da terra. Estados Unidos, então, Inglaterra, Europa, os puritanos. O dia do Senhor era sagrado mesmo, é o dia do Senhor, meu irmão. Sabe o que acontece hoje em dia? O cara sai na sexta-noite, no sábado à noite, no domingo ele está, cansado, estou cansado, eu não vou hoje para a igreja, estou cansadíssimo. Ele não se preparou para o dia do Senhor. Ele podia ter saído com a esposa na sexta, mas no sábado dorme cedo, porque o dia do Senhor é importantíssimo. Então, ela está trazendo aqui que o dia do Senhor dele no sábado, eles não podiam estar pensando em negócios. Hoje em dia, o dia do Senhor, tu vai em qualquer país da Europa, o Brasil já está ficando, o comércio é todo aberto. O comércio é todo aberto, você está no comércio, está comprando. A compra toma conta, o consumismo, o lucro. E Esdras vai falar aqui, vocês estão querendo ter lucro, fazer negócio no dia do Senhor, reprovando. Deus não muda, meu irmão. Então, se ele reprovou aqui, ele está reprovando a gente que está no comércio, está no mundo, no dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia consagrado para Deus. É o dia do Senhor, não é só amanhã. À tarde tu visita alguém, tu lê a palavra de Deus, te consagra para tu ver o resultado na tua vida. Te consagra. Aplica o dia do Senhor para a tua vida, em vez da manhã. Eu já vi gente dizer, eu fico livre, pastor, eu venho dia de domingo de manhã para o culto, eu estou livre a tarde toda. Não, meu irmão, tu não está livre, é o dia do Senhor. Ou então, outra igreja diz assim, eu vou na missa cedinho, pronto, agora eu estou livre. Não, o dia do Senhor é um dia de consagração. Consagração. Então, veja só, nesse dia eles estavam fazendo comércio, vendendo cereais, pegando o estrangeiro que traziam grandes lucros para eles, e não era santificado esse dia. Então eles estavam cometendo essa falha grave que hoje em dia tomou conta. A Europa não tem mais evangelho. Estados Unidos está caindo, caiu muito. No Brasil já estão abrindo dia de domingo as lojas, está tudo aberto para que a gente vá para o mundo mesmo. Eles absorvem totalmente o crente nesse domingo, que era o dia consagrado a Deus. Então, ela está dizendo, cadê o dia da consagração? Aí eu pergunto para nós, e o nosso dia está sendo consagrado ou não está? Ou não é o dia do Senhor? Se você tiver o dia do Senhor, tua vida vai dar um pulo, um salto. Os puritanos dão esse exemplo, é um dos exemplos que os puritanos nos dão. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada um a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus. A casa do nosso Deus, eu sei que Jesus tabernaculou, é minha vida, é meu interior, é meu corpo, mas também tem a casa de Deus, onde a gente se reúne. Vocês queriam estar no sol agora ou pegando chuva? Tem que ter um local de reunião, congregai-vos, a palavra de Deus é rica nisso. Vocês têm que, ele vai falar dos dízimos aqui, Deus não muda, ele vai falar dos dízimos das ofertas. A casa de Deus tem que ser cuidada, tem que estar limpa, tem que receber os irmãos, as novas vidas, os congressos, os cursos. Não mudou não, meu irmão. A casa de Deus, não é? A casa principal é o nosso interior, é a nossa vida. Somos templo do Espírito Santo. Então, com certeza, essa casa é a casa principal. Mas nós temos a casa de Deus para cuidar, para limpar. Nós temos os sacerdotes, que ele vai falar aqui, que estão na casa de Deus, que estão nos bairros, que estão ganhando ínguas. Não estão ganhando nada às vezes. Por quê? Porque falta trazer para a casa de Deus os recursos que Deus determinou. A igreja, a noiva do Senhor, não pode parar
nesse trabalho de evangelização, de santificação, de discipulado, de evangelismo, de expansão. Nós temos 3 missionários no Oriente Médio. Vocês sabem disso, ela veio aqui. E vocês estão participando da ajuda lá para manter esses missionários. Nós temos trabalhos, não é, nos bairros, onde as famílias, onde os pastores, às vezes, estão trabalhando no mundo para poder se manter, porque ele não pode viver pela obra de Deus, gente, que é isso? Então, isso é muito importante. Ele vai falar isso aqui, ele vai falar da consagração, porque, veja só, no templo naquela época, e hoje são outros gastos, havia um gasto muito grande para manter o fogo, para o sacrifício dos cordeiros, das ovelhas, que é a madeira. A madeira custava muito. E também tinha outros gastos importantes, os pães. Os levitas não podiam ter herança, não podiam ganhar dinheiro em outro lugar, e não deveriam ganhar os pastores, não é? Vivendo tudo na casa de Deus. Ele vai falar aqui, vou ler aqui para vocês. Essa observância aos cuidados da casa de Deus. Não podemos negligenciar a casa de Deus. Então, isso é muito importante, isso faz parte do cuidado que nós temos, que a regeneração faz com que nós amemos esses lugares onde Deus abre as portas para as vidas se converterem, para escutarem sermões, para que o evangelismo aconteça. Para os pães da proposição, verso 33, e para a contínua oferta de manjares, para o contínuo holocausto dos sábados, e das festas de lua nova, e para as festas fixas, para as coisas sagradas, para as ofertas pelo pecado, e para fazer expiação por Israel, e para toda a casa de Deus. Isso tudo era feito com a oferta das ovelhas, dos bois, dos sacrifícios, dos animais, onde os primogênitos eram oferecidos na casa de Deus, animais e homens, lembrando a primogenitura de Jesus, onde as pessoas apresentavam seus filhos, homem, por exemplo, o primogênito, mas eles podiam remir aquela criança. Samuel não, Samuel ficou, pegando como exemplo. Mas eu apresentaria, por exemplo, meu filho, e eu remiria. O que é isso? Eu vou pagar a remissão dele. Eu vou pagar, eram seis meses, o valor eram 6 meses de salários, para eu remir meu primogênito. Era dinheiro que entrava para a casa de Deus. Então, todo o dízimo da agricultura, naquela época era agricultura, eles vendiam os que moravam longe, e entregavam o dinheiro na casa de Deus, ou então traziam para a casa de Deus os animais, para a oferta, para os sacrifícios diários, não é? Onde eles vinham e participavam com os sacerdotes viviam desse dinheiro, dessas ofertas, desses dízimos da agricultura e da pecuária, que eles traziam obrigatoriamente para o templo. Ageu, se você ler o capítulo 1 de Ageu, ele está reclamando, vocês abandonaram o templo. Vocês estão tudo preocupados com casas de vocês, com patrimônios, com casas belíssimas. Vocês não estão ligando para a casa de Deus. Aí vem Deus manda dizer que o salário de vocês vai cair num saco furado, vai perder tudo, não vai dar para nada. Vocês vão ganhar e o salário não vai dar para pagar as despesas, porque vocês são negligentes com a casa de Deus. Será que Deus mudou? Para mim ele não muda, Deus não muda. Vocês estão negligenciando a casa de Deus. Vocês não acreditam que eu vou abençoar vocês. Irmão, na Bíblia, por exemplo, aquele povo, Deus determinou, olha, de 7 em 7 anos, vocês vão libertar os escravos, e outra coisa, vocês vão descansar 1 ano, que eu vou mostrar meus sinais de prodígio. Eu vou brotar a terra para vocês, sem que vocês trabalhem. Agora, vocês vão fazer o seguinte, não quero ninguém devendo ninguém. Perdão para as dívidas. Perdoem as dívidas. De 7 em 7 anos. Ano sabático. O que é ano sabático? O ano sabático é que de 7 em 7 anos, eu vou perdoar as dívidas de quem me deve.
Deus não queria ver pobre, gente devedor. Eu quero um ano sabático, é um ano que vocês não vão trabalhar, vai brotar tudo de mim. A produção vem do Deus poderoso. Vocês não vão fazer nada, vocês vão descansar esse ano. O rebanho que trabalha no campo vai descansar. A minha terra vai descansar, não é a terra dos capitalistas que tomam conta da terra dos outros, vão tomando, daqui a pouco eles são dono de tudo. E o outro vai expulso. Isso acontecia lá. Neemias mandou devolver. Mas acontecia e acontecia mesmo. Cadê a ordenança de Deus com a palavra dele? Tomava as propriedades. Sabe quem cumpriu o não ter pobre, lutou para não ter pobre? A igreja primitiva. Vendia suas propriedades para ajudar os pobres. Os irmãos. Só. Israel não cumpriu nada. De 7 em 7 anos não devolveu as terras. Comprava as terras e depois ficavam com as terras. 7 anos, cadê a minha terra? Tu tem que me devolver. Deus, não quero devolver nada. Não devolviam. Não descansava o 7º ano. Onde Deus queria mostrar os seus prodígios, que Ele mostrou no Egito, queria mostrar para as nações o Deus que Israel tinha. Deus não podia mostrar, não podia se manifestar. Cadê o Deus? O 7º ano, o ano sabático, tinha que ter descanso. Eu quero todo mundo descansado. E quem tá devendo não tem descanso. Então não vai ter dívida, ninguém vai dever ninguém. Perdoem e eu vou abençoar vocês. Coisa linda, né, gente? 7 anos. E tinha de 50 em 50 anos o ano jubileu. Aqui mesmo, se eu comprei as terras de Chico Teles, eu tinha todas as terras, a fazenda, eu tinha que devolver. Não podia ficar. Eu tinha que devolver tudo. Então, era uma maneira que Deus tinha de coibir injustiça social. Injustiça social. Era uma maneira que Deus tinha. E eles não cumpriam. Então, ele está dizendo aqui, ele vai dizer, não é? Nós, os sacerdotes, os levitas, o povo, deitamos sorte acerca da oferta da lenha que se havia de trazer na casa do nosso Deus. Ali queimava ovelha o dia todo. Assavam, comiam junto com os sacerdotes. Segundo as nossas famílias, há tempo determinados de ano em ano para queimar sobre o altar do Senhor, o nosso Deus, como está escrito na lei. Verso 35. E que também traríamos as primícias. Dízimo. Vai falar de dízimo. Será que Deus vai mudar? Deus vai falar de dízimos. Jesus fala também em Mateus 23, 23 de dízimos. Jesus fala de dízimos. Hebreus 7, 8. Vocês estão dando dízimo para os levitas, para homens, mas aqueles vão dar para quem vai sempre existir. Leia o Hebreus 7, 8. Para quem não vive para sempre. Nós damos dízimo para Jesus, gente. Está lá, Hebreus 7, 8. Então, trazei, Deus é Deus de sobra? Não é. Não sobra. Primeiro é o dízimo. Deixa Deus fazer prodígio na tua vida, gente. Primeira coisa é dízimo. Tu entrega teus dízimos. E não a sobra. Deus não é Deus de sobra. Deus é Deus de primícias. Aqui tem erros aqui em relação a dízimo. Muita gente aqui não dizima. Não dizima, os pastores lá por aí e aqui também tem que trabalhar. Tem que trabalhar. É igual a Ageu. Tem que trabalhar. O cara ganha R$2.000 para poder dar tudo. R$2.000, ele vai viver de quê? Ele tem que trabalhar. A obra fica debilitada. Ele tem que trabalhar fora para sustentar a sua família. Não é? Porque não tem essa obediência. As primícias da nossa terra e todas as primícias das árvores, os primeiros frutos vendiam e levavam para a igreja. Era agrícola, o país agrícola. De ano em ano, a casa do Senhor, os primogênitos dos nossos filhos, do nosso gado, como está escrito na lei, que os primogênitos das nossas manadas, das nossas ovelhas, traríamos à casa do nosso Deus, ao sacerdote que ministram nela. O sacerdote recebia todos os primogênitos.
fora as ofertas, os dízimos, os 10%, de todo o gado, de toda a agricultura. E de 3 em 3 anos, sabe o que eles faziam? Dízimo para os pobres. Eles tinham também dízimo para os pobres. Esse ano, 10% nós vamos dar também para os pobres. 10% eles davam para os pobres. Por isso é que Jesus falou, vocês dão dízimo de hortelã, vamos chamar de cheiro verde, vocês dão dízimo de banana, e vocês não cuidam dos idosos da casa de vocês, alegando para os sacerdotes que vocês gastam muito com dízimos. Pois olha, façam isso, mas não negligenciem o dom maior de Deus, que é o amor e a misericórdia. Jesus chama atenção, isso é lindo, esse versículo é um dos mais lindos, está lá em Mateus 23, muito fácil de gravar. Façam isso, mas não negligenciem, porque eles alegavam que gastavam muito com dízimo e oferta, e não sobrava dinheiro para cuidar dos pais deles, dos tios, dos avós, então estavam abandonados. Aí Jesus foi em cima. Façam, mas não negligenciem o dom de amar, o dom de misericórdia, que é o dom principal, porque Deus é amor, Deus é ágape, e você tem que agapar, você tem que amar com ágape. Muita gente aqui não faz nada disso, certo? Precisa de Deus, precisa das orações serem respondidas, porque não tem amor ágape, não tem nenhum. Então a gente tem que falar a verdade. Então, Dia das Mulheres, Internacional das Mulheres, as mulheres têm muito mais sensibilidade para amar, não há dúvida disso, para orar e para amar. Eu não tenho dúvida disso, né? Então, vamos influenciar os maridos, vamos amá-los. Primeiro ele tem que ser amado, né? E vamos cumprir as ordenanças de Deus, que é muito importante. Então, as primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, vê que ele bate em cima disso. Porque esses são os fundamentos da casa de Deus, o Evangelho de Jesus, é primordial, gente, é primordial. É a coisa mais importante que pode existir. É a manutenção dos obreiros, dos sacerdotes, dos levitas, pagar as pessoas para poderem se dedicar mesmo. Que a gente não está podendo fazer. As igrejas em geral, não é só aqui não. Não, as igrejas em geral não têm. Sabe o que? Se você ler no Novo Testamento, toda a oferta que Paulo colhia era para os pobres. Não era. Hoje, sabe o que as igrejas fazem? Elas somam o que dão de dízimo com as ofertas, mistura tudo para pagar uma porção de coisa. Não é. Isso não é bíblico. Não é. Elas pagam tudo com a soma de oferta com dízimo. Mas no Novo Testamento, eles vendiam suas propriedades, traziam aos pés dos apóstolos, e as ofertas eram para os pobres, os irmãos pobres da igreja do Senhor, cumprindo uma coisa que Deus não quer: o pobre na minha igreja, não quero pobre em Israel, quando entrarem na terra prometida, não quero escravo. Eles não cumpriu nada. Por isso é que houve o problema todo. Todo o problema é que Esdras, leiam esse capítulo, é por isso que Esdras está trazendo à tona tudo isso, para que haja o quê? Regeneração espiritual. Como a igreja precisa de regeneração espiritual, meu irmão? Como nós precisamos, como estamos precisando. Então, as câmaras da casa do nosso Deus, os dízimos das nossas terras, entreguem aos levitas, eles é que vão receber. Olha o que ele diz mais: pois a eles cumpre receber os dízimos, os levitas, os sacerdotes, os pastores. Olhem, vejam, porque tem igreja que tem gente engordando mesmo, conta bancária, meu irmão, impressionante. O cara está tirando o que é do Senhor para a conta bancária dele. Tem gente que ficou rico com a piedade, com o amor cristão, se aproveitou. Tem igrejas aí, eu não quero falar porque eu não provo nada, eu não sei, mas é pelo que a gente ouve, não é? Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Não dá, sonegar e tirar, roubar. Por isso que Malaquias diz: olha, se vocês não dão, vocês estão roubando. É a mesma coisa.
É a mesma coisa, ou quase igual, não sei. A Malaquias coloca o negócio, me provem se eu não abrir a janela do céu para vocês. Deus falando em Malaquias 3:10. É uma coisa séria essa parte que Esdras está falando aqui, ele fala quase 30% do texto é sobre isso. Sobre a manutenção da casa de Deus. A manutenção da casa de Deus. Casamentos irregulares, ilegais. É uma coisa, falta de consagração. O dia do Senhor é uma coisa que Esdras chama muita atenção aqui, gente. É uma coisa que a gente tem negligenciado. O dia do Senhor, o tratamento dos funcionários, das pessoas, cuidado, carteiras, aqui tudo tem carteira assinada, gente. É tudo muito mais caro, não queremos saber, queremos fazer tudo certo. A única falha que tem é que as ofertas são misturadas com os dízimos para pagar tudo que a gente paga, não devemos nada, mas vai dando, Deus vai entendendo, eu não sei. Eu me pergunto que eu não sei. Mas as igrejas todas fazem isso. É impressionante. Por quê? Porque a falha nos dízimos. Isso eu quero deixar bem claro. Poucos dizimam aqui na igreja, sabia, gente? Uma vez disseram, eu digo, olha, tu está falando comigo, tu não está falando. Pastor, dizimar em igreja de rico, eu digo, olha, tu não está falando comigo, tá? Eu não sou rico, pelo amor de Deus. Não fala não diga, esse boato, eu vi dizer que corre por aí, não, lá é igreja de rico. Não é, a gente não é rico. A gente tem uma vida classe média, né? Classe média alta, um ou outro, né? Só Pedro que tinha uma vida mais abundante, né? Que eu sei porque era meu amigo meu, que podia, mas ele nunca, o cara mais simples daqui da igreja, que tinha uma vida mais, depois que vendeu seus, tudo bem, mas não somos, então nós precisamos de cada um entregar seus dízimos e Deus vai abençoar a gente. Israel não acreditou na promessa de Deus, eles se aproveitavam, tomavam as terras, não liberavam os escravos, não é? O pobre não tinha suas terras, o sacerdote tinha que ir trabalhar no campo para ganhar dinheiro, que eles não davam os dízimos. Ageu manda brasa. O livro de Ageu, capítulo 1 e 2, sobre esse problema que existia. Os sacerdotes, filhos de Arão, estariam com os levitas quando esses recebessem os dízimos. Olha, os sacerdotes, sabe o que é isso aqui? Transparência. Vamos ver, cadê? Deixa eu ver, vamos contar. Vamos ver aí, transparência. Olha o que Deus está cobrando aqui. Os sacerdotes tinham que estar presentes com os levitas na hora de contar o dinheiro dos dízimos. Isso aqui significa transparência. É feito tudo honestamente, dignamente, com determinações com muito cuidado para não gastar, não botar dinheiro fora. Tudo é feito. Aqui eu agradeço muito, por exemplo, eu agradeço muito às mulheres. A gente quer levar pessoas para o sul do país para fazerem curso. As professoras, quem ajuda muito? O pessoal que doa para a cantina muita coisa, gente. Dia de feijoada, doam muita coisa. Cristina pede mesmo, e o pessoal acompanha. Graças a Deus, as mulheres que... Jesus andava com as mulheres doando para ele, ali é oferta o tempo todo. Jesus vivia com as mulheres ofertando no ministério dele. Jesus, gente, não caía do céu, não. Jesus botou a gente para fazer as coisas. As mulheres é que ofertavam, está lá no Evangelho de Lucas. As mulheres é que ofertavam, acompanhavam Jesus e dando dinheiro no ministério de Jesus. Não caía solto, não. Vocês já viram isso aí? Já leram na Bíblia? As mulheres. As mulheres foram as primeiras missionárias do mundo para Jesus, foi a mulher samaritana e Madalena. As mulheres, elas têm um trabalho, parabéns para as mulheres. Eu tenho 4, mas elas levaram 3, né? Levaram minhas filhas, né? Fiquei só com a minha esposa, né? Essa ninguém leva, né? E tem minhas netas, daqui a pouco levo também, né? Eu não sei, né? É a vida, né? Mas é mulher, quem não tem mulher é o infeliz para mim. Me perdoe aí. Quem não tem uma mulher, meu irmão, é infeliz. A mulher é a bênção de uma casa, a mulher é a beleza de uma casa, a mulher é o coração de uma casa, a mulher é quem tem mais amor nessa casa, a mulher é quem
acalenta a gente, é quem restaura muito nosso cansaço, é quem anima o nosso desânimo, são as mulheres. É algo muito precioso, muito precioso. Se falasse um pouco menos à noite, na hora de dormir, né? Porque toda hora. Calma. É o único problema, mas todo mundo tem uma coisinha, né? Oremos para que fale menos, mas oro mais, né? É verdade, isso é verdade. Muito bem, então os sacerdotes iam ver se está tudo certo, se havia transparência, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus. Os pastores têm que dizimar, gente. Pastor que não dizima, pelo amor de Deus, com todo respeito. Pastor, já me disse, pastor, eu não tenho a mínima condição, realmente ele ganha pouco, ganha lá fora mais um pouco, e ele diz para mim, pastor, eu fico com pena, eu fico calado, mas não pode, gente, não pode. Deus vai providenciar outras coisas para ti, dizima, meu irmão. Está aqui, está na Bíblia, não sou eu que digo. Não é? O pastor tem que dar, ele chama aqui o dízimo dos dízimos, porque o povo dizimava para eles, e eles dizimavam também. O líder de célula que não dizima, não pode cobrar oferta, não pode cobrar dízimo dos irmãos, não pode aconselhar os irmãos, tem que dizimar. O líder de célula, supervisores, pastores, meu irmão, é para Deus. Tem um leigo lá fora diz que é para enriquecer pastor, e tudo bem, eles têm o direito de falar as besteiras dele. Eu, na minha clínica, eu tinha uma igreja dentro da minha clínica, uma Maranata, na clínica Bethesda. De lá saíram 3 igrejas, Deus abençoou, saíram 3 igrejas da minha clínica. E eu peguei o apelido, Afonso vai enriquecer na clínica dele, botou uma igreja dentro da clínica, ou ele ficou doido, não é mesmo? Não é a mesma pessoa, não enriqueci, eles me respeitam, não. Hoje não dizem mais, mas no começo pensavam, suspeitaram de mim. Pô, Afonso, agora é a igreja dentro da clínica dele. O pessoal grita lá como o quê? E os irmãos lá pentecostais que gritavam, não sei para quê, tanto grito. Mas e o pessoal dizia, esse médico não presta mais, ficou doido, biruta, né? Mas de lá saíram 3 igrejas, meu irmão. Então a gente tem que ver que Deus é maravilhoso, como Deus é abençoador mesmo. Muito bem, para terminar, gente, porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer a oferta do cereal, é o que eles tinham para ofertar, vendiam ou traziam, do vinho, do azeite. O azeite era caríssimo naquela época, sal era caríssimo naquela época, madeira caríssimo, eles tinham que trazer. Então, traziam ofertas, não é, de cereal, do vinho, do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros, os cantores, assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Os cantores ganhavam, os porteiros ganhavam, os sacerdotes ganhavam, então precisava, aqui está falando, meu irmão, ganha gente que vive da obra, tem irmão que toca, por exemplo, que precisa de uma ajuda, um salário mínimo não custa nada. O cara vem, a gente, tu chega aqui 2 da manhã, Jean também ficou doido como eu, está ensaiando 2 da manhã, o grupo dele, que também ficou doido também, 2 da manhã, eu digo, pelo amor de Deus, esse é o Jean, o pastor Jean, 2 da manhã ensaiando, às vezes, agora a gente às vezes não pode ajudar nada, às vezes eu fico com vergonha, vem um problema para mim, eu digo, meu Deus do céu, o que fazer? Eu não sei o que fazer, as despesas, né? A gente não pode, até esse último mês ficou em vermelho, mas nós cobrimos, a gente tem uma sobrinha para cobrir, para não deixar o vermelho. A Bíblia fala, a ninguém devais, a não ser o amor. Então a igreja não pode ter dívida, né? Então a Cristina sempre deixa uma sobra com a pastora Deusimar para cobrir os meses que dão o déficit, né? Graças a Deus a gente está muito bem, não é? E precisamos melhorar o salário dos pastores, precisamos que os que não dizimam acreditem do poder de Deus, que Deus vai abençoar, vai abrir a janela do céu. E o texto diz lá em Malaquias, eu vou repreender o devorador, porque tem devorador devorando o teu dinheiro, não está dando, porque tem devorador, tem gafanhoto, quem vai devorar sou eu, quem vai inibir sou eu que vou tirar esses gafanhotos da tua vida, se tu dizimares. Está na Bíblia, está na palavra de Deus, e Deus não muda. Então eu queria agora chamar a minha esposa, eu queria chamar a Cristina. Cristina, te apresenta, te elogiei tanto.
Só não aquele negocinho daqui do ouvido, de noite, de madrugada, uma coisinha chata, né? Ali é horrível mesmo. É o que eu tenho que fazer, ali. Isso eu tenho que falar, desabafar.